O Cavaleiro Amarelo, Episódio 4, A Marcha da Morte e o Grito do Inferno sobre a Terra. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8, o apóstolo João revela a abertura do quarto selo. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O selamento da última advertência. Quando o cordeiro rompe o quarto selo, o céu revela um cavaleiro diferente de todos os anteriores. Ele não vem com promessa de paz ilusória, nem com escassez ou guerra como precursores. Ele é a própria personificação da morte, acompanhado do inferno, como seu séquito sombrio. Esta não é apenas uma calamidade física, mas uma advertência escatológica de proporções eternas. Os que rejeitam a vida, Jesus Cristo, não apenas escolhem a morte, entretanto selam seu destino com o juízo eterno. Ao desprezarem o autor da salvação, caminham rumo à escuridão sem volta, onde não haverá mais misericórdia, apenas condenação, pois os que desprezam o evangelho de Cristo herdarão o inferno. Cloros, a cor pálida da corrupção final. E olhei, e eis um cavalo amarelo. A palavra cloros no grego original representa o tom esverdeado do cadáver em decomposição. Essa cor revela mais do que morte, revela a podridão espiritual de um mundo que apodreceu em sua rebelião contra Deus. Esse cavaleiro, cujo nome é Morte, não é apenas um ceifador. Ele é o juízo personificado, o arauto do colapso final, o reflexo sombrio da maldição que nasceu no Éden e amadureceu ao longo dos séculos em rebelião contra o Criador. Ele cavalga como instrumento visível da ira de Deus, liberado quando os céus já não mais contendem com a impiedade humana. Sua presença sobre a terra marca o ponto sem retorno. O tempo da paciência divina se esgota e o cálice da iniquidade transborda. Onde o sangue do cordeiro foi desprezado, ele derrama sangue sem misericórdia. Onde a cruz foi rejeitada, ele impõe a condenação inevitável. Ele não apenas ceifa corpos, ele anuncia a sentença de uma geração que zombou da vida eterna. E logo atrás dele, o inferno caminha como celeiro de almas, recolhendo os que foram marcados pela incredulidade. A presença do cavaleiro não representa apenas o fim da vida física, mas o colapso moral e espiritual de uma geração que rejeitou a verdade e abraçou as trevas. Ele cavalga como o executor de uma sentença já pronunciada pelos céus. A morte é o salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Esse é o resultado inevitável de um mundo que se afastou do Deus da vida, onde o arrependimento foi desprezado e a graça foi ignorada. Ele vem com juízo. Este cavaleiro não age sozinho. O inferno o segue de perto, como sombra inseparável, selando o destino daqueles que escolheram viver sem Deus. É o prenúncio do que aguarda um mundo que ficará após o arrebatamento. Um mundo que desprezou as profecias, rejeitou os avisos do Senhor e enfrentará a grande tribulação, onde a salvação dos que ficaram custará tudo, até o derramamento de sangue da própria vida. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. A morte tem nome, o inferno tem rota, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Esse é o único cavaleiro cujo nome é revelado, e ele não cavalga só. O inferno o segue. Isso aponta para a dimensão espiritual e eterna do juízo. A morte física, por si só, já é temível, mas a morte eterna, o lago de fogo, é o destino final dos que não têm a salvação em Cristo Jesus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 a 15, o apóstolo João revela esse triste destino final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, não desprezem as profecias nem os avisos do Senhor. Cada palavra revelada nas Escrituras é como o sol da justiça, uma luz ardente que resplandece em meio às densas trevas deste mundo, expondo o que está prestes a suceder.
Ignorar essas revelações é fechar os olhos diante do juízo iminente que já ecoa entre as nações. Os sinais estão gritando e o tempo da execução divina se aproxima com velocidade aterradora e irreversível. Ignorar as advertências proféticas é como tapar os ouvidos diante do estrondo das trombetas celestiais enquanto os selos estão prestes a ser rompidos e os juízos se aproximam com velocidade implacável. O tempo da graça se estreita como os últimos toques do relógio profético, e a voz do Espírito Santo brada com urgência aos quatro cantos da terra. Desperta! Vigia! Ora! Prepara-te, porque o arrebatamento se aproxima como um relâmpago fulminante sobre os que estiverem prontos. Este já não é tempo de distrações, mas de santidade e vigilância. É hora de estar com as vestes purificadas e a lâmpada abastecida ardendo com o azeite da intimidade com o Espírito Santo. A quarta parte da terra ceifada, um julgamento global. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Esse número não é simbólico, é profético. Em um mundo com bilhões de habitantes, isso representa um extermínio em escala apocalíptica. Nenhuma guerra mundial ou pandemia se compara. Trata-se de uma liberação parcial da ira divina, anunciando que a paciência de Deus está se esgotando e que o juízo deixou de ser advertência e passou a ser execução. A morte opera em 4 frentes: o cerco do caos total, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Cada uma dessas 4 pragas é uma frente do colapso total. Espada, guerras e conflitos incontroláveis. Fome, cadeias de abastecimento quebradas, fome global. Pestes, pandemias sem cura, doenças genéticas e biológicas. Feras, o colapso da ordem natural será um dos sinais do juízo divino. Limites antes estabelecidos pelo Criador serão rompidos, e os instintos das feras se voltarão contra os homens e os matarão. Animais antes sujeitos ao domínio humano se tornarão instrumentos de terror, revelando que até a criação se revolta contra a corrupção da humanidade. Romanos capítulo 8, versículo 22. A natureza geme, mas agora também se levanta em juízo. O equilíbrio foi quebrado e o caos se instala até nos reinos da fauna, como prenúncio do desmantelamento total da ordem criada por Deus. O mundo se torna um campo de trevas e juízo, uma terra onde o Espírito Santo já não freia o mal como antes. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 7. E a mão protetora de Deus é recolhida. Cristo tem as chaves, a última porta antes do fim. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 18, diz o Senhor: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Em meio a esse cenário tenebroso, a única âncora segura é Cristo Jesus. Ele não apenas venceu a morte, ele domina o inferno. As chaves estão em suas mãos. Enquanto os selos se abrem e os juízos caem sobre a terra, na grande tribulação, o Cordeiro ainda estende sua misericórdia àqueles que, em meio à dor, se rendem ao seu senhorio. Hoje a igreja deve, portanto, proclamar com urgência e autoridade: escapem enquanto há tempo, pois em meio a uma multidão que tapou os ouvidos à verdade do Evangelho de Cristo, haverá aqueles que, mesmo tardando, se renderão, quebrantados pelo juízo, despertados pela dor e alcançados pela última chamada da misericórdia divina. Finalmente, gritos que ecoam na eternidade. O Cavaleiro Amarelo não é apenas uma figura simbólica, ele é o prenúncio real do que está por vir. Ele grita aos 4 cantos da terra que o tempo da graça está se estreitando. Ele anuncia que a indiferença espiritual custará muito caro. Mas há um grito mais alto, o do sangue do Cordeiro, que ainda clama por salvação. Enquanto os cavaleiros não se movem, o Evangelho da Graça ainda está sendo pregado. Enquanto a morte marcha, a Igreja Santa deve vigiar e proclamar a verdade. Enquanto o inferno se aproxima, o céu ainda está aberto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Bem, queridos, chegamos ao final do 4º episódio desta série profética. Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima. Por isso, não percam os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Compartilhe essa mensagem com ousadia. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar esperança aos que precisam. O tempo é agora, e a voz do céu está ecoando com urgência sobre a terra. Seja um instrumento de Deus nesta geração. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e o momento em que os selos serão abertos se aproxima com uma velocidade aterradora. Este não é um tempo de neutralidade, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, com fé e firmeza. Os céus estão em alerta, a terra geme, e o relógio profético avança sem recuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, proclame a verdade profética, porque o Rei está voltando, e sua recompensa vem com ele. Seja voz profética nesta geração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes e proféticas das Escrituras, discernindo com temor o que o Espírito Santo está revelando à igreja nestes dias finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.